Fala pessoal, fala Mogaguá, fala você da Baixada Santista e do mundo, né? É um prazer mais uma vez ter você aqui com a gente. E antes de qualquer coisa, o tema hoje está extraordinário. Nós vamos falar sobre os superapóstolos, né? Então, quer dizer, apóstolo, eles existem hoje? Aí você vai me dizer, claro que existe, né? Na minha igreja tem, às vezes, de repente, na sua igreja tem um apóstolo. Mas a gente vai olhar hoje, né, à luz das Escrituras. E vamos começar esse programa falando o seguinte: a mesma frase que eu comecei, né, o da quarta-feira passada, da semana passada, do filósofo Guilherme Freire, né? Ele diz que não pode haver contradição entre a razão, a verdade e a revelação das Escrituras, né? Então a gente precisa ter isso como base para manter um entendimento, uma compreensão, para a gente poder entender melhor o que isso tem a ver, né? Ou o que as Escrituras dizem e o que as pessoas fazem, né? Falamos aqui sobre religião, sobre crenças. Muitas pessoas de várias vertentes de crenças diferentes, né? Que às vezes estão se relacionando com alguma religião, alguma crença, alguma forma de expressar ali a sua fé, mas não necessariamente de acordo com as Escrituras. E a minha pergunta é: e você, que vai a uma igreja, você que tem apóstolo, as Escrituras apoiam isso, né? A gente tem base nas Escrituras para poder vivenciar esta experiência. Então, eu quero já partir para o assunto, mergulhar nisso. E mais uma vez, antes de qualquer coisa, convide pessoas. Aí aqui mesmo, debaixo do vídeo, tem ali um lugarzinho que está escrito assim, ó, compartilhar. Compartilhe o link no WhatsApp para sua família, para 2, 3 amigos, né? Tragam as pessoas para a gente poder estar juntos aqui, isso é importante, ajuda bastante o canal. E a gente continuar também aqui trabalhando e produzindo conteúdo aqui de qualidade para você. Ok, pessoal? Bom, para trazer um pano de fundo para a nossa história, para a gente começar a entender um pouco sobre a questão dos superapóstolos, primeiro, né? Superapóstolos não é nenhuma brincadeira que eu estou fazendo em relação a desqualificar ou, enfim, a questão do apóstolo em si. É um termo bíblico, está escrito nas Escrituras e nós vamos tratar sobre isso. Então, quem disse isso? Quem disse isso dos superapóstolos, quem comentou os superapóstolos foi o próprio apóstolo Paulo, né? Então, assim, o apóstolo Paulo, já mencionado anteriormente em outros programas aqui, que, né, esteve no Areópago, que foi extremamente importante para o cristianismo, né? Foi considerado, né, ou chamado por Cristo para ser o apóstolo dos gentios. Então, ele saiu do meio ali dos judeus, né, para ser um apóstolo a todos aqueles que não eram judeus. Então é alguém que teve uma importância significativa para o cristianismo, né, para o crescimento do cristianismo, para a popularização, enfim, para tudo aquilo que tange ali a questão do compartilhamento da mensagem de Cristo, né? Então, com esse pressuposto de que Paulo foi alguém aí fundamental para o cristianismo e tem toda a sua importância e o seu registro histórico, inclusive, né? Com base nisso, com base no texto de Paulo, que nós vamos tratar o assunto hoje de apóstolos. Eu tenho certeza que vai ser extraordinário, então não perca. Principalmente se você tem ou frequenta, né, algum lugar que tem aí um apóstolo, vai ser muito importante para você entender hoje à luz da Bíblia sobre esta questão. Ok, pessoal? Bom, e nesse pano de fundo que eu quero trazer esse início, né, para a gente poder começar a falar, porque eu quero usar um texto bíblico aqui, né? Por quê? Porque senão a gente vai ficar sempre, como eu disse anteriormente, né? A gente vai ficar sempre na questão do debate de fé ou de opiniões, e isso não é muito legal, porque a gente acaba não avançando. Então eu vou tomar como base a própria Escritura, que diz assim, na segunda carta do apóstolo Paulo aos crentes da igreja de Corinto, na Grécia, né? Já falamos deles aqui também em bastante oportunidades. O apóstolo Paulo diz lá no Coríntios, 2 Coríntios 10, ele diz assim, olha, no verso 17. Contudo, quem se gloriar, glorie-se no Senhor, pois não é aprovado quem a si mesmo se recomenda, mas aquele a quem o Senhor recomenda. Então, né, o que ele estava tratando aqui? Havia, naquele momento, né, naquele momento onde Paulo fala com aquela igreja, escrevendo ali uma carta, orientando aos cristãos da igreja de Corinto, né, ele estava dizendo, olha, tem gente que chega aí e diz, olha, eu sou... Né? Então, assim, não é, né, coerente, não é correto alguém chegar e dizer, não, se auto-intitular, olha, agora eu sou apóstolo, aí você fala assim, mas com base em quê? Né? Você é apóstolo baseado em quê? Não, porque eu acordei hoje, eu quero ser apóstolo. Ou então, eu sou o líder supremo da minha igreja, então por isso eu vou me autoconstituir apóstolo. E aí o apóstolo Paulo traz aqui
o apóstolo Paulo, traz aqui, né, uma referência bastante importante, dizendo, primeira coisa, olha, não é aprovado quem a si mesmo se recomenda, mas aquele a quem o Senhor recomenda. E ele continua, esse mesmo texto, no capítulo 11, falando a mesma história, dizendo assim, olha, ele vai falar dele agora, só para tu entender, isso aqui é só o pano de fundo para a gente entender o conceito do apóstolo, ok? Ele diz assim, olha, o zelo que eu tenho por vocês é um zelo que vem de Deus, né? Então Paulo estava dizendo, eu cuido de vocês porque é um cuidado que Deus colocou para que eu fizesse, né? Para eu tratar de vocês. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a ele como uma virgem pura. Então, quer dizer, uma outra questão também cultural, né? À época era um costume ter o amigo que cuidava da noiva até que encontrasse lá o noivo. Então, Paulo se responsabiliza ali naquele momento, né, como alguém que está envolvido com a igreja a fim de entregá-la pura, né, a Cristo, né? E aí a gente vai entender o que é essa pureza e tudo mais. Dentro deste pensamento, ainda traçando um pano de fundo para a gente entender aqui o contexto, Paulo diz assim, olha, o que eu receio e eu quero evitar é que assim como a serpente enganou a Eva, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Então, quer dizer, Paulo estava dizendo, olha, tem gente que está se auto-intitulando apóstolo, e o meu trabalho, só para diferenciar destes que estão se auto-intitulando, o meu trabalho é como um amigo do noivo que quer entregar a noiva pura, né? E com a devida atenção, devoção, né? Quer dizer, com a sincera e pura devoção. Então, Paulo coloca toda a questão ali numa autoestima, dizendo, olha, o meu trabalho pela igreja, né, ela está fundamentada em cuidar da igreja para que a igreja chegue santa e com a sua devoção pura a Cristo. E aí, no verso 4 ele diz, pois, aí preste atenção, olha só que interessante, parece jornal de hoje. Ele, dentro deste contexto, né? Então, pessoas que estavam se auto-intitulando alguma coisa dentro da igreja de Corinto, pessoas que estavam, a preocupação do Paulo, né, em cuidar daquela igreja, e ele diz assim, olha, pois, se alguém tem pregado a vocês um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente daquele que acolheram, ou ainda um evangelho diferente daquele que vocês já aceitaram, vocês fazem isso com uma certa tolerância, com uma certa facilidade. Então o que Paulo estava fazendo? Ele estava trazendo uma advertência, né, aos cristãos da igreja de Corinto, dizendo, pessoal, vocês sabem o porquê eu estou trabalhando, vocês sabem por que eu estou fazendo por vocês, é por amor a Deus. Vocês sabem que o que eu estou fazendo por amor a Deus é um trabalho sincero, para que vocês cheguem a Cristo de uma forma imaculada, de uma forma a efetuar uma devoção pura a Cristo. Este é o meu objetivo, né? E aí ele lembrando que ele estava comentando que haviam pessoas que estavam se auto-intitulando. Então, esse era o papel de Paulo como apóstolo, né, na igreja de Corinto. Estava dizendo, olha, eu estou aqui e vocês sabem por quê. Porque eu tenho um projeto e o meu projeto ele não é outro a não ser entregar vocês santos de acordo com as escrituras e a devoção correta, pura e sincera a Cristo. Então, este é o princípio da nossa análise, do nosso estudo de hoje, né, do nosso debate, da nossa conversa aqui. E aí Paulo pega e diz assim, para você ter, para fechar aí o pensamento dessa primeira etapa, ele diz assim, olha, todavia, eu não me julgo nem um pouco inferior a estes superapóstolos. Onde está isso? 2 Coríntios 11, verso 5. Então, o que Paulo está dizendo? Olha, tem gente dentro da igreja que está se auto-intitulando alguma coisa e está trazendo pensamentos que me causam, né, um certo desconforto. Eu tenho receio que esses pensamentos, só para voltar aqui, ó, olha o que ele diz exatamente. Ele diz assim, ó, o que eu receio e eu quero evitar é que, assim como a serpente enganou a Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie facilmente da sua sincera e pura devoção. Então o que Paulo estava dizendo? Olha, vocês estão ouvindo coisas de pessoas que se auto-intitulam alguma coisa, e aí no final do texto você entende o que ele estava dizendo. Essas pessoas estão se auto-intitulando apóstolos, estão se auto-intitulando mensageiros, mas o que eles estão trazendo, na verdade, assim como
a serpente enganou a Eva com muita astúcia, com muita malícia, né, com muita discrição. Paulo fala assim, eu estou com medo de vocês serem enganados também por estes falsos apóstolos. E aí no final ele diz assim, né, ele conclui essa primeira etapa dizendo, olha, todavia, eu não me julgo nem um pouco inferior a estes superapóstolos, né? Quer dizer, o que Paulo estava tratando aí, né? Sobre um termo que a gente compreende, que nos mostra, né? Uma característica diferente daquela a qual o apóstolo deveria ter. Então, quer dizer, o que o apóstolo deveria ter? Ele deveria ter um zelo, né? Ele deveria prezar pelo cuidado da mente, né, pela qualidade do pensamento da mente das pessoas, a ponto de se preocupar com aqueles que poderiam corromper a mente. Então essa era a preocupação dele com aquelas pessoas da igreja. E ele assume uma posição dizendo, olha, eu não me vejo menor do que eles. Depois eu vou ler aqui mais alguns outros textos que ele ressalta. E por que ele fala isso, né? Porque haviam lá, naquele momento ali na cidade de Corinto, excelentes oradores, né? Então, pessoas, né, que estavam ali se apropriando do conteúdo evangelístico, do conteúdo de Cristo, né, para trazer os seus discursos eloquentes, né, coerentes, e eles ganhavam por isso. Olha só que interessante. Então, nós temos já alguns elementos aqui. Nós temos falsos apóstolos, segundo Coríntios 11, segundo as Escrituras. Nós tínhamos falsos apóstolos que tinham uma boa oratória e que eles tinham como intuito não zelar, mas corromper a mente, né? Enganar, né, aqueles que estavam na igreja. Vai guardando esses elementos aqui que a gente vai fazer todo sentido. Mas, falando em superapóstolos, agora é que eu quero trazer já de início aqui, né, logo no começo do vídeo, deixa eu ver quantos minutos nós estamos aqui, 10 minutinhos, mais um tema assim que assim, ele traz bastante manifestações, né? Porque, veja só, quando Paulo trata dos superapóstolos, dizendo que algumas pessoas estavam se intitulando superapóstolos, ele estava dizendo, olha, essas pessoas estão se auto-intitulando, ou por questão do nome, ou por questão da hierarquia, ou por questão de qualquer outra coisa, mas há, na verdade, uma manifestação pessoal, né, onde eles estão se auto-colocando, intitulando como apóstolos. Mas eu quero compartilhar com você, principalmente você que conhece algum apóstolo, que tem, de repente você não vai na igreja de apóstolo, mas você tem algum amigo que vai. Então, eu quero convidar você a compartilhar aqui comigo o que diz lá em Atos 1. Atos 1 diz o seguinte, olha só. Atos 1, verso 21. Olha o que diz as Escrituras. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco. Quem disse isso? Pedro, outro apóstolo, né? Agora o apóstolo dos judeus. Então, o apóstolo dos judeus, só para você não perder aqui o raciocínio, nós estamos falando de superapóstolos e pessoas que se auto-intitulavam apóstolos. E agora vamos trazer aqui algumas credenciais para o apóstolo, ok? Então, olha só o que diz a Escritura, né? Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós. Então, a primeira característica para que alguém pudesse ser apóstolo era ser escolhido por um apóstolo. Então, quer dizer, Pedro diz isso quando? Logo depois da morte de Judas, quando eles sentam e falam assim, olha, nós fomos comissionados, Jesus nos chamou e nós vamos cumprir agora o que diz lá em Salmos e nós vamos fazer o seguinte, nós vamos escolher um substituto, né? Não 12, 10, 3, 4, nós vamos escolher um substituto. Então, quer dizer, quem foi que escolheu o próximo apóstolo? Foi o colegiado dos apóstolos até então. Então eles dizem assim, Pedro diz, olha, é necessário que escolhamos, nós os apóstolos, nós vamos escolher um dos homens que estiveram conosco. Então precisa hoje, para alguém ser um apóstolo, segundo as Escrituras, precisa ter andado com os 12. Se a gente falar só até aqui, a gente já tem algum problema. Por que a gente tem algum problema? Vou trazer de novo aqui a frase do Guilherme Freire, né?
Nós não podemos. Agora eu esqueci a frase que estava pensando aqui. Não pode haver contradição entre a verdade, entre a razão, a verdade e a revelação das Escrituras. Então você que tem acompanhado aqui o canal, acompanhado o programa Voltando da Base, quero convidar você para voltar à base das Escrituras. O que nós estamos lendo aqui em Atos 21? Atos 1, verso 21. Que Pedro diz, olha, é importante, é necessário, aliás, é necessário que nós escolhamos um dos homens que estiveram conosco. Então, a primeira característica para ser um apóstolo, precisava andar com os apóstolos. Segundo, teria que fazer isso durante todo o tempo em que Jesus viveu entre nós. Aí alguém vai dizer assim, não, mas o senhor está interpretando errado, porque Jesus vive entre nós, então é normal ter apóstolo hoje em dia. Então veja, o verso 22. Desde o batismo de João até o dia em que foi levado dentre nós às alturas. Então quer dizer, qual é o período que alguém teria que ter andado com os 12 apóstolos, né? Aliás, andado com os apóstolos e com Jesus, né? Com a presença de Jesus. Não é hoje, né? Não foi o mês passado, o ano passado. Então, assim, o texto ele é bem claro e ele é objetivo. Primeiro, escolhamos um dos homens que estiveram conosco, nós apóstolos, durante o tempo que Jesus andou e viveu entre nós. Qual foi esse período? De João Batista até o dia em que foi levado aos céus diante das pessoas. Então, as primeiras características, segundo as Escrituras, para ser apóstolo, precisa ser escolhido por um dos 12, aliás, pelo colegiado dos 12, precisa ter andado com os 12 e precisa ter visto Jesus. E ainda mais, é preciso, ainda o 22, é preciso, está escrito nas Escrituras, é preciso que um deles seja conosco testemunha da sua ressurreição. Então, se Paulo estava preocupado, escrevendo para Corintos, para a igreja de Corinto, na Grécia, depois desse momento de Atos, obviamente, talvez você não conheça muito sobre cronologia bíblica, mas o momento do texto que eu falei aqui inicialmente foi um momento posterior a esse. Então, o que eu estou dizendo? Que Paulo, quando critica, né, aquelas pessoas que se auto-intitulavam apóstolos, Paulo fazia uma coisa que não é novidade, nem nos dias de hoje. O que Paulo estava dizendo? Olha, entre nós há pessoas que se auto-intitulam e estão enganando vocês. Aí você vai para a Escritura. Mas qual é o credencial para ser um apóstolo? Você tem que ser escolhido pelos 12, caminhado com Jesus, tem que ter visto ele e tem que ter testemunhado a ressurreição. Aí a gente já começa a abrir aqui, né, um parênteses para a gente ir para um raciocínio que né, aos apóstolos de hoje. Eles são legítimos, biblicamente? Porque não adianta a gente, às vezes, olhar para a Escritura, como eu disse aqui nos programas passados, e dizer assim, vamos usar as Escrituras para falar da reencarnação. Aí quando a gente lê da reencarnação, o próprio texto bíblico desconstrói a ideia, né, tirada do contexto sobre reencarnação. Quando a gente fala aqui sobre idolatria, a gente vai às Escrituras e entende que o texto bíblico desconstrói o argumento de idolatria. Né? Quando a gente vai se basear nas Escrituras para falar, por exemplo, da prática de culto aos mortos ou de consulta aos mortos, a gente usa a mesma Escritura, né, para poder desconstruir, para entender que também isso é incoerente como um todo. Então, meu convite é para você que acredita também, assim como quem acredita, porque é uma questão de crença, né? Você que acredita na reencarnação, você que acredita na idolatria, você que acredita na consulta aos mortos, e também você que acredita no apóstolo. Você que acredita no apóstolo, dá uma olhada nas Escrituras. E aí vamos usar o exercício da mente, né, de podermos pensar e entender, né, o que é que o apóstolo Paulo estava falando. Paulo estava falando assim, olha, não dá para alguém ser, né, um apóstolo e fazer como vocês estão fazendo, se auto-intitular apóstolo. Por que não pode? Porque as credenciais para ser um apóstolo eram, obviamente, ter sido escolhido pelos 12, caminhar com eles, caminhar com Jesus e ser testemunha da ascensão de Cristo. Aí a pergunta é, o apóstolo que você tem na sua igreja, ele tem essas credenciais? Se ele não tem, se um apóstolo hoje não tem essas credenciais, eu temo que esse título apostólico, esse título de apóstolo, seja uma grande farsa.
né? Então, assim, é um grande engodo, né? Uma grande crença. Então, assim, a gente não, né? As pessoas têm liberdade para viver aí as suas religiões, mas talvez isso seja só realmente uma liberdade de viver uma crença, mas não as escrituras. Então, meu convite é, se você quer viver um momento onde a razão, né, que não pode haver contradição entre a razão, né, a verdade e a revelação das escrituras, se esses três não estão em contradição, mas no mesmo sentido, na mesma posição, a gente precisa entender de uma forma bem clara o que diz as escrituras. Credenciais de um apóstolo. Aí alguém vai dizer assim para mim, pera, mas você está falando do apóstolo Paulo, que não caminhou com eles. Talvez você seja um pouquinho esclarecendo em relação às escrituras, né? Mas o apóstolo Paulo, na verdade, né, é aquele que diz, lá no Coríntios, quando ele vai falar da ceia, né, ele fala assim, ó, o que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei. As escrituras dizem que Jesus manifestou-se, né, e Paulo viu Jesus depois da ressurreição. Ok, pessoal? E aí, né, então, vamos tentar resumir. Quais são as características, né? Qual é a credencial? Primeiro, era uma substituição dos 12. Segundo, teria que ser escolhido pelos 12. Terceiro, teria que ter sido testemunha ocular, andar com os 12, andar com Cristo e ver Cristo subindo aos céus. Quarto ponto, que eu não citei anteriormente. Os apóstolos, de maneira geral, eles não foram remunerados pelo chamado apostólico, né? Por serem apóstolos. Muito pelo contrário, eles não ficaram milionários, né? Hoje é difícil a gente ver um apóstolo que não seja muito bem de vida. Então, mas é uma outra característica também aqui que não acontece, né? Hoje os apóstolos, né, os grandes pastores aí, eles têm empresas, eles têm mansões, eles têm aviões, helicópteros, né? E às vezes não precisa nem ser apóstolo para isso, né? Eu fico assim chocado com algumas coisas que a gente vê, que por exemplo, às vezes você vai questionar esse tipo de coisa, assim como o Paulo estava questionando, fala assim, olha, não tem apóstolo hoje em dia, né? Esses caras estão se auto-intitulando apóstolo. E se eles fossem, eu não sou inferior a eles a nada, né? E hoje não é diferente, né? Eu perco amigo porque eu falo, olha, porque eu comento Bíblia. Hoje a gente perde amigo no meio evangélico, né? O meio evangeliquista, o meio, né, onde vive essa religião dos evangélicos, e a gente perde amigos. Por quê? Porque você aponta, fala, olha, fulano não pode ser um apóstolo, porque o apóstolo tem que ter uma credencial aqui, pelo menos nas escrituras. A não ser que você queira viver uma religião sua, uma crença sua, também é uma opção, a gente pode viver essa opção, né? Mas não dá para dizer que né, um cristão ou alguém que crê nas escrituras. Por quê? A gente às vezes vai falar sobre o apóstolo, sobre um pastor mais rico. Olha, seu pastor tem um avião. Aí os pastores que têm avião se defendem dizendo assim, ó, não, mas o avião não é meu, o avião é da associação. Então vai lá tu, um membro da igreja comum, vai lá e pede para viajar no avião dele, vê se você pode. Então quer dizer, o avião não é meu, ele é da associação, mas quem usa sou eu, porque eu sou o dono da associação, né? Ou então a associação, enfim. Então o que eu estou dizendo, né? O que Paulo estava tratando lá em Coríntios 2000 anos atrás é mais atual do que o jornal daqui, né, da semana que vem. Porque haviam falsos pastores ou falsos apóstolos, né, mensageiros incumbidos aí da mensagem, né? E Paulo trata o seguinte, ele fala assim, olha, a gente tem uma manifestação diferente da deles. A gente está falando para vocês aqui por causa do cuidado, porque a gente tem que, eu me sinto como um amigo do noivo, então eu quero cuidar da noiva, eu quero cuidar para que você não tenha a mente corrompida. Mas hoje é incrível, as pessoas querem ter a mente corrompida, né? Elas querem ser corrompidas, elas querem, como a gente fala, né? Assim, às vezes é mais legal você viver um conto de fadas, um sonho, uma fábula religiosa. É mais legal você procurar Deus nas religiões, não encontrá-lo, mas tudo bem, continuar com a religião, do que, na verdade, a gente compreender o que diz as escrituras sobre a questão do apóstolo, por exemplo, né? Aí você vai me perguntar, mas o senhor está dizendo então que os apóstolos não existem? Hoje eles existem, né? Mas segundo as escrituras, o próprio Paulo os considera não como apóstolos autênticos, verdadeiros, né? Segundo as escrituras. Então, se você quiser chamar ele de qualquer outra coisa, de apóstolo, de pai, de tio, né? E é um fenômeno, né, que tem acontecido assim cada dia mais nas igrejas, né? Principalmente nas igrejas evangélicas, principalmente nas igrejas pentecostais, neopentecostais, né, onde esse ministério apostólico, né, ou o cara se auto-intitular, e é uma auto-intitulação,
Por que é uma auto-intitulação? Porque se ele não foi chamado pelos 12, se ele não viu Jesus, se ele não caminhou com Jesus, se ele não viu Jesus subir aos céus, então como é que pode hoje, né, um ser humano assim, que goza das suas faculdades mentais se assumir como apóstolo? Na verdade, não temos muitas outras opções a não ser entender que é uma questão mesmo de patente, né? Então, assim, a minha patente é maior que a sua, então eu quero ser melhor que o outro, então eu vou aumentar o meu nível de patente aqui. Enfim, é uma fábula, é uma farsa, é um engodo. Mas cada um, né, decide o que vai fazer. Mas Paulo estava preocupado com esse aspecto dentro da igreja, né? Outra credencial. Talvez você vai dizer assim, não, eu discordo do Senhor, apóstolo é todo aquele que faz a mensagem, porque apóstolo significa mensageiro, né, ou enviado e tal, tal, tal. Ok, essa daqui eu acho que fica bem complicado de a gente sustentar que um apóstolo ele faz parte do apostolado, que ele é uma continuação dos 12, né? Até porque senão teria o 13, o 14, o 15, né? E assim por diante, né? Uma sucessão apostólica, né? Mas veja só o que diz lá no Apocalipse. Olha só. Diz assim, eu acho que é Apocalipse 21, eu não coloquei a referência aqui, eu errei, mas acho que é 21:10, se eu não me engano. Olha só o que diz o texto aqui, ó. Ele me levou no espírito. Quem está dizendo isso? O João. O João, que estava lá na ilha de Patmos, que Jesus mostrou o Apocalipse para ele. Ele diz assim, ó. Ele me levou no espírito a um grande alto monte e mostrou-me a cidade santa. Jesus mostrou para o João a cidade santa, Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus. Verso 12. Tinha um grande alto muro nessa cidade, com 12 portas e 12 anjos, junto às portas da cidade de Jerusalém, que descia do céu, que João estava vendo. Nas portas estavam escrito o nome das 12 tribos de Israel. O muro da cidade tinha 12 fundamentos. Os muros da cidade tinham 12 fundamentos. 12 fundamentos. E neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aí, meu irmão, minha irmã, aí, meu querido, aí, meu ouvinte, meu internauta, meu espectador, meu seguidor, seja lá qual o nome que vocês se autodenominam. Realmente, biblicamente, se a gente utilizar a linha de raciocínio, o pensamento que eu concordo do Guilherme Freire, que não pode haver contradição entre a razão, a verdade e a revelação das Escrituras, eis aí a revelação das Escrituras diante dos teus olhos. Se qualquer argumentos anteriores pudessem ser derrubados ou desqualificados por aqueles que se dizem apóstolos, né, difícil vai ser tratar com esse aqui. Por quê? Porque as escrituras estão dizendo no Apocalipse que na cidade santa Jerusalém, que vinha do céu, que Jesus mostrou para João, ela tinha somente o nome de 12 apóstolos. Por isso, a gente entende de uma forma bem clara, bem objetiva, né, que não existem apóstolos. Dirá superapóstolos como que vemos hoje em dia, né? Os superapóstolos que chegam de helicóptero, os superapóstolos que chegam de aviões, os superapóstolos que têm as caminhonetes mais lindas do mundo, os superapóstolos que têm 12 seguranças, né? Os superapóstolos, né? Donos de fortunas, donos de aras, né? Donos de, enfim, né? De patrimônios, assim como a gente vê, como é mostrado na revista Forbes, né? A gente vê hoje em dia que os líderes das igrejas evangélicas, principalmente as neopentecostais e algumas pentecostais também, quando aparecem lá elencados, né, como os maiores milionários do Brasil, né, aí eles dizem assim, não, eu não tenho X bilhões, a revista tá mentindo, eu só tenho tanto, né, eu não lembro aqui do valor agora exato, mas enfim, é algo como tipo, eu não tenho 100 milhões, eu tenho só 90, né, e aí também é totalmente incoerente com a vida do apóstolo, né, ou com a vida do líder dentro de uma visão bíblica, não é? Então, a gente, na verdade, acaba hoje vivendo uma cultura,
né, religiosa dentro das igrejas, desses currais, que a gente vai chamar aí de, porque não são igrejas de Cristo, não pelo menos ao modelo dos 12, né, não pelo menos ao modelo do que é o apóstolo, enfim, do que é o trabalho mesmo, segundo o Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, né, no livro de Coríntios, no livro de Apocalipse, né. Então, assim, há uma discrepância, né, há uma incoerência, né, a gente se auto-intitular apóstolo, há uma incoerência em a gente aceitar que o outro se chame de apóstolo e a gente ir lá falar, pedir a bênção para o apóstolo, né? Não faz o mínimo sentido, pelo menos não biblicamente. Mas o que eu estou fazendo aqui? Eu estou ganhando algum. Eu estou perdendo alguns amigos, né? Por quê? Porque você vai trazer essa verdade, o que vai acontecer? Ao invés de a pessoa olhar e falar, poxa, é mesmo, eu estou num lugar que não tem nada a ver, porque apóstolo não existe hoje em dia. Não, isso não vai acontecer. O que vai acontecer? Você vai ficar chateado comigo e vai parar de me assistir. Por quê? Porque mais vale a sua crença do que a verdade das Escrituras. Qual a diferença daquele que acredita da mesma forma, né? Ou na reencarnação, ou na idolatria que você tanto critica? Então, quer dizer, por a pergunta, né? O tema do programa anterior, né? Deus está nas religiões? Não, Deus não está nas religiões, mas em Cristo. Agora, se Cristo for importante para você, vale a pena hoje você entender isso aqui e, quem sabe, tomar um novo rumo na sua vida. Ok, pessoal? Vamos continuar aqui. Acabou não. Olha só. Se o muro da cidade tinha 12 fundamentos, né? E nele estava o nome dos 12 apóstolos, o que eu vou dizer então das apóstolas? Aí tá de brincadeira, né? Porque se não existem os apóstolos, biblicamente, são pessoas que se auto-intitulam, e segundo Paulo, estavam trazendo problema para a igreja imaculada de Cristo, o que eu vou pensar? Eu nem vou entrar aqui no assunto apóstola, bispa, pastora. Isso aí tem bastante discurso na internet aí, bastante debate. Dá uma procurada lá, pastor César Cavalcante, tem debates lá da Rádio Melodia FM. Então, assim, tem bastante debate sobre isso, porque assim, ó, sabe, se você tá vendo que aqui, né, no início, no cerne da questão, já não tem nem coerência o camarada ser auto-intitulado apóstolo, né, mediante aquilo que nós vimos nas escrituras hoje, o que eu vou perder meu tempo aqui, o que a gente vai gastar tempo aqui, na verdade, né, falando aqui sobre apóstolas, bispas, né, e pastoras. Então eu não vou nem tocar nesse assunto, fica pro imaginário aí, né, e vamos avançar aqui. Olha só, o que a gente tem, né, hoje, dentro dessa questão dos apóstolos, né? Por que eles enriquecem? Por que eles ficam milionários? Por que eles têm cavalo, aviões, enfim, mansões, né, dinheiro, construtora? É muito complicado, porque aí a gente vê as pessoas que não praticam nenhuma fé evangélica, vamos dizer assim, né? E criticam aqueles que o fazem, né? E com um certo ponto de razão, né? Porque os apóstolos dos tempos bíblicos, eles diferem muito dos apóstolos que se auto-intitulam no tempo de hoje, que acho que você entendeu que na verdade não são, né, biblicamente, não tem base bíblica para eles serem, né, apóstolos. Mas olha só um texto interessante, Atos 3:6 diz assim, ó, o apóstolo Pedro disse, eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus, levanta e anda, e curou um paralítico. Que a gente também não vê. A gente vê os apóstolos cheio do dinheiro, né, cheio do ouro e da prata que Pedro não tinha. Atos 28:30. Tem um outro texto que diz assim, ó, por 2 anos inteiros, Paulo, o apóstolo Paulo, permaneceu na casa em que havia alugado e recebia a todos que iam vê-lo. Então, Paulo, no final da sua carreira, ele estava preso por ordem de Roma, ele estava numa prisão domiciliar onde ele teve que alugar a própria casa para ficar preso na prisão domiciliar. Né? Esse discurso bíblico está escrito aqui, gente, Atos 28:30. Por que ninguém lê nas igrejas atuais, principalmente nas igrejas que têm apóstolos? Porque isso não é coerente com o discurso vendido, né? Hoje o discurso é, Deus vai dar a casa, Deus vai dar o carro, Deus te chamou para te prosperar, a vida pobre não é justa, então você tem que comer o melhor de Deus nessa terra, Deus vai te dar tudo, você vai ser um super-homem. Então, obviamente que os super-apóstolos querem fazer de você um super-homem. Quer dizer, qual é o marketing, né, envolvido? Eu sou um super-pastor, um super-apóstolo, então pode acreditar no que eu estou falando, porque você vai ser um super qualquer coisa também. E aí, a gente vê as igrejas lotadas, igrejas que cabem no auditório lá, 6.000 pessoas, 12.000 pessoas, e eu vejo discursos de igrejas, gravações, testemunhos de igrejas, de pessoas, dizendo que tem lancha, que tem carro, de 20 anos atrás.
Então, quer dizer, você pega lá no meio de 6 mil, um melhora de vida, eles trazem para televisão e dizem, ó, tá vendo como é que Deus faz, tal. Mas o que eu tô dizendo? Que os super apóstolos, os super pastores, né, eles vendem uma ideia de super, entendeu? Que vai dar certo, que é uma coisa natural você ter uma progressão, né, uma escalada social, que você vai ficar melhor de vida por conta da fé. Porém, biblicamente falando, né, um dos apóstolos, Pedro, que foi o apóstolo dos judeus, disse assim, ó, eu não tenho ouro nem prata. E o apóstolo Paulo ficou preso morando de aluguel no final da sua carreira cristã, no final do seu apostolado. Então, a gente conclui, né, assim, não sei se dá para concluir, mas assim, o que a gente enxerga nisso? O que a gente vê nisso, né? Por que existe hoje, então, hoje em dia, tantos pastores milionários, né? Porque tu dá dinheiro lá na igreja, né? Por que tu dá dinheiro? Tu dá dinheiro porque você tem um instinto. Muitas vezes as pessoas têm um instinto mercenário. Como assim? Elas veem lá os pastores e os superapóstolos, super bem de vida, então elas pensam, então eu vou para este lugar porque lá as coisas acontecem, lá os milagres acontecem, lá as bênçãos nos alcançam. Então eu vou lá para aquela igreja. Aí chega lá, qual é o discurso? Você tem que fazer um voto, uma campanha, você dá um negócio, dá um dinheiro aqui para você melhorar, mostra a sua fé com dinheiro. Coitado do apóstolo Paulo, que morava de aluguel no final da sua vida, né? Quer dizer, isso que eu estava dizendo, quer dizer, um discurso que não é coerente, né, com o que é ensinado hoje nesses lugares que chamam de igreja, com os superapóstolos, e que já era uma preocupação do apóstolo Paulo, dizendo, olha, eu estou preocupado com vocês, porque eu acho que esses caras que se auto-intitulam, né, eles se intitulam superapóstolos, eu acho que eles podem estar enganando vocês, eles podem estar corrompendo a sua mente, e eu estou tentando levar vocês ao pensamento daquilo que de fato é a pura devoção a Cristo. Então assim, mesmo que eu não seja como eles, eu não me considero inferior a eles, mesmo que eu não tenha o dinheiro deles, eu não me considero inferior a eles. Né? Não me considero inferior a nenhum dos apóstolos, disse o apóstolo Paulo. Ok, pessoal? Continuando. Ainda lá em 2 Coríntios 11, Paulo continua o discurso dele dizendo assim, olha, além de eu não me considerar menor do que inferior a este superapóstolo, ele diz assim, eu não posso ser um orador, eu posso não ser um orador. Deixa eu respirar aqui. Ele diz assim, eu posso não ser um orador, né, eloquente, falar bem. Contudo, eu tenho o conhecimento de quem? De Cristo. De fato, já manifestamos isso a vocês em todo tipo de situação. Olha o que Paulo diz. Será que eu cometi algum pecado ao humilhar-me a fim de elevar vocês, pregando a vocês gratuitamente o evangelho de Deus? Oi? Paulo disse que estava pregando o evangelho gratuitamente, não estava ganhando. Por que ele diz isso? Porque os superapóstolos daquela época da Grécia, oradores eloquentes, ao qual ele aqui se compara, estavam se auto-intitulando superapóstolos e pela sua eloquência, pela sua capacidade de fala, eles ganhavam dinheiro. Né? E aqueles que não ganhavam o dinheiro pela sua fala eram considerados menores ou desprezíveis. E Paulo estava dizendo, olha, não é porque eu não cobro que eu sou desprezível. Porque o meu discurso tem muito mais poder de Cristo do que o deles, que tem eloquência de oratória. Vocês compreendem a diferença, não? O que Paulo estava fazendo aqui? Olha, vocês precisam entender, eu não quero... Ele começa esse texto lá em Coríntios 10 dizendo assim, eu não queria nem falar de mim, eu não queria nem começar aqui a cometer a insensatez de falar de mim mesmo. Depois você lê lá em 1 Coríntios 10, 2 Coríntios 10, e o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo assim, eu não queria nem falar de mim, mas já que vocês não entendem, eu vou explicar. Olha, o que eles estão fazendo, os superapóstolos estão fazendo, não tem a ver com as escrituras. Eles estão buscando benefício próprio. Agora, será que eu cometi algum pecado em me humilhar, em vir aqui pregar para vocês gratuitamente o evangelho de Deus? Faz uma experiência, chama algum apóstolo para vir pregar na tua igreja, ver se vem de grátis. Faz uma experiência, chama um pastor badalado, conhecido, para vir pregar na sua igreja, ver se ele vem de grátis. Faz uma experiência, chama alguém conhecido um pouquinho, hoje no YouTube, na internet, vê se ele vai lá de graça. Vê se ele vai. Chama um cantor, vê se vai de graça. Você não está entendendo? A igreja de Cristo se perdeu nas massas. Existem hoje falsos pastores, falsos apóstolos ou falsos superapóstolos que estão te enganando e você está com a mente corrompida ouvindo este tipo de discurso.
porque a retórica é boa, porque a oração é eloquente, porque fala bem, e você está se perdendo nisso ao invés do discurso, né, bíblico, discurso das Escrituras ao qual Paulo está se referindo. E ele continua aqui, quer dizer, eu continuo aqui, né? Hoje, a igreja tem exatamente o mesmo problema ao qual Paulo estava tratando. Não é surpreendente que a gente tenha hoje nas igrejas mestres eloquentes que falam bem, bens de vida. Né? E o problema é que o discurso não é a escritura, porque se estes mesmos trouxessem esse conhecimento aqui à tona nas suas igrejas, provavelmente se você é alguém que realmente é inteligente, que pensa, que raciocina, que entende que não pode haver contradição entre a razão, a verdade e as escrituras, se não pode haver contradição, você vai entender que isso aqui não faz sentido você permanecer num lugar onde tenha esse tipo de comportamento, de intitulação, né, de cargo, de credenciamento. Não faz sentido. Então é o que eu digo aqui, né? Eu já disse algumas vezes, vou dizer de novo. Se nós trouxermos, por que as escrituras, por que Cristo ele é ridicularizado, menosprezado, desqualificado e também a sua palavra, as escrituras? Por quê? Porque se nós trouxermos as escrituras para a mesa, se nós colocarmos luz nas escrituras e compartilharmos a verdade do evangelho, ele vai desconstruir muita coisa, né? Ele vai desconstruir para construir. Então ele vai desconstruir esses grandes impérios, né? Esses grandes impérios evangélicos, religiosos que nós vemos hoje em dia. Ele vai desconstruir. Por quê? Porque não consegue sustentar em si mesmo. As ideias são contraditórias. Então, quer dizer, você hoje vai numa determinada igreja, numa determinada religião, né? Você vai numa determinada igreja, numa determinada religião, e aí você encontra o que lá? Um apóstolo, você encontra lá uma pastora, você encontra lá um ministério profético, um ministério de cura, ministério de curas e milagres, tarde profética. Você busca progresso social, riqueza. Na sua igreja, de repente, tem lá o mês do jubileu, o ano do jubileu, o mês da arca, a arca de Obed-Edom, a arca de Deus na minha casa. De repente, na sua igreja é uma igreja que faz, ou na sua religião, né? Na sua crença, é a crença que tem lá 12 dias para 12 meses, campanhas. De repente, você critica tanto quem pratica a idolatria, mas você está vivendo um momento que o líder da sua fé, o teu guru espiritual é um apóstolo. Né? E o pior, ele ainda traz para você o óleo ungido, o sabonete ungido, o lenço ungido. Às vezes o apóstolo que você gosta usa um chapéu e vira referência, esses camaradas começam a se tornar assim personalidades, né? Eles começam a ser requisitados pelos políticos. A impressão que dá é que quanto mais falso é diante das escrituras, né, mais autoridade acaba tendo. E Paulo diz, olha, eu não me considero menor do que nenhum desses camaradas. De repente você está numa igreja, você tem lá o seu apóstolo, né? Que não é segundo as escrituras. Eu não estou criticando você estar na igreja que tem um apóstolo, mas estou dizendo, biblicamente, o apóstolo hoje em dia não existe. E aí você é alguém que tem lá ou que participa na sessão do descarrego, na quebra da maldição, no jejum de Daniel, né? São tantas coisas que não tem nada a ver com as escrituras. E a gente está praticando. E Paulo diz, olha, todavia, mesmo que vocês estão tendo a mente corrompida por esse tipo de conhecimento aí, eu não me julgo nem um pouco inferior a esses superapóstolos. Olha o que diz ainda Paulo, na sua carta em 2 Coríntios. Despojei outras igrejas, recebendo delas sustento, a fim de servi-los. Eu não vim por dinheiro. As igrejas que eu estava lá, elas que me ajudaram para que eu esteja aqui. Quando eu estive entre vocês, eu passei por alguma necessidade, eu não fui peso para ninguém. Pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram aquilo de que eu necessitava. Fiz tudo para não ser pesado a vocês e continuarei agindo assim. E fala para mim, você tem um carro do mesmo nível que o teu pastor? Você tem uma casa do mesmo nível que o teu pastor? Se o teu pastor, se o teu apóstolo, se o teu bispo, se o teu
sei lá como é que você chama. Se ele tiver um trabalho secular e ganha dinheiro com o trabalho dele, beleza. Se não, você talvez esteja sendo vítima de engano. Né? Por quê? Porque o próprio apóstolo Paulo, que nos traz essa aula sobre o apostolado aqui, sobre a prática de um apóstolo, ele fala assim, ó, o que eu tive aí foi, na verdade, as necessidades supridas. Né? Então, quer dizer, eles foram chamados para ter a necessidade suprida. E ele continua ainda. Verso 13. Pois tais homens, para você não achar que eu estou falando, essa opinião é dele, né? Não, lê lá 2 Coríntios 11, que você vai entender. Agora eu estou no verso 13. Olha só. Pois tais homens, disse o apóstolo Paulo, pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se ser apóstolo de Cristo. Então Paulo estava preocupado com a igreja de Corinto, que estava recebendo pessoas que tinham boa oratória, que falavam bem, que eram eloquentes, que tinham um discurso fantástico e que estavam corrompendo a mente da igreja, pois o discurso era diferente daquele qual Paulo tinha trazido. Então Paulo falou assim, olha, não recebam outro evangelho, né, diferente daquele que vocês receberam que eu ensinei. E hoje está exatamente assim. Não tem evangelho que Jesus ensinou. O que tem hoje? Tem as mandigas gospel. Né? Mas o evangelho, segundo as escrituras, segundo Paulo, está longe. Olha o que Paulo termina dizendo, verso 14. Isso não é de admirar que tenham lá falsos profetas se fingindo apóstolo de Cristo. Não sou eu que estou dizendo, ok, pessoal? Aqui os direitos autorais são das escrituras. 2 Coríntios 11, verso 13. Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam ser servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Então Paulo ele trata, olha, estão acontecendo aí influências na igreja de pessoas que estão se auto-intitulando como superapóstolos e no final do texto Paulo diz, eles são falsos apóstolos. E aí eu mostrei para você por que eles eram falsos apóstolos. Porque a credencial de um apóstolo era estar entre os 12, caminhar com eles, caminhar com Jesus, ser testemunha, ser substituto e estar com o seu nome escrito lá no Apocalipse, né? Como a referência aos 12. Então, qualquer um, além desses, é na verdade uma grande farsa. E Paulo ainda os chama de obreiros enganosos, que são servos de Satanás e que trabalham para ele, fingindo ser servos da justiça. Tu consegue dormir com essa história? Né? Então, assim, por isso que eu digo, né? Eu comentei aqui outro dia. Quando as escrituras dizem conheçam a verdade vai libertar vocês, essa é a verdade. Né? Então, quer dizer, a escritura, Cristo é a verdade. Então, dentro da verdade que você conheceu hoje, você tem aí alguma atitude a tomar? Sim. Você pode tomar alguma atitude? Pode. Você pode continuar no engano? Pode também. Você é livre para praticar a crença que você quiser. Só que entenda, não é o cristianismo que você está praticando, mas a prática da religião que você gosta, né? A crença que você tem. Então, o que a gente está falando aqui? Eu tinha mais coisa aqui para falar, deixa eu só ver aqui. Enfim, não vai dar tempo aqui, porque a gente já está quase no... Faltam 10 minutos, né? O pessoal vem hoje, aí, depois de mim, não? Então tá bom. Foi uma consulta técnica aqui, a equipe técnica, né? Mas olha só, então para a gente tentar resumir aqui o que nós está falando. Paulo estava tratando do assunto no seguinte, olha, todo o trabalho de pregação, ensino, autoridade, ele compreende numa responsabilidade do mensageiro, amigo do noivo, que quer cuidar da noiva gratuitamente. Né? Ter zelo pela noiva, pela igreja, para entregá-la pura a Cristo. Paulo não estava nisso por dinheiro como estavam os superapóstolos, que vinham trazer discursos com oratória eloquente a fim de ganhar algum dinheiro, né? E aí alguém pode dizer, eu vou terminar aqui para deixar o gancho para o próximo programa. Alguém pode dizer assim, mas o senhor tem que lembrar, né? A Bíblia está dizendo lá, né, que o obreiro é digno do seu salário. Eu vou dizer para você, o obreiro é digno do seu salário, não da sua fortuna. Ok? Então, a gente precisa compreender esses fundamentos e voltar à base. Então, eu tenho certeza
que o que você ouviu hoje aqui vai realmente passar aí pelo teu ouvido, descer ao teu coração e atingir a tua mente. E você vai equacionar isso de uma maneira fantástica, entendendo que não pode haver contradição entre a razão, a verdade e a revelação das Escrituras. Eu espero que hoje eu possa ter compartilhado com você um pouco mais de revelação das Escrituras, trazido a você ao conhecimento pelas Escrituras sobre do que é a prática ou o que é um apóstolo, um falso apóstolo, um superapóstolo e o que as Escrituras dizem sobre ele. Então, eu quero agradecer você desde já e pedir a você mais uma vez que não se esqueça, né? Se inscreve aqui no canal, ativa, além de clicar no inscrito, ativa o sininho das notificações para que você seja informado também pelo próprio YouTube de que tem vídeo novo aqui no canal. E que você, se você entendeu, mais uma vez, se você entendeu que este conteúdo, ele trouxe compreensão, ele ampliou a sua base de conhecimento, né? Que você aumentou os seus conhecimentos em relação às Escrituras, que isso foi bom para você, que isso te acrescentou na questão intelectual, que você conseguiu compreender melhor sobre os apóstolos. Então eu quero convidar você a compartilhar mais uma vez, mesmo que você ainda não tenha feito ou que você já tenha feito, compartilhe com outras pessoas para que elas possam chegar também sempre ao conhecimento da verdade. Porque a minha preocupação é a mesma de Paulo, é que vocês tenham uma mente corrompida por falsos pastores e falsos líderes, falsos mestres, falsos apóstolos, superapóstolos e obreiros enganosos. Então, que você possa compreender profundamente o que falamos e continuaremos daqui para frente no próximo programa falando sobre a questão financeira. Dízimos, ofertas, né? Qual é a maneira correta? É legal? Não é? Deve? Não deve? Tem que dar? Não tem que dar? Tenho certeza que você também vai gostar muito desse assunto, então eu te espero lá no próximo programa, na próxima quarta-feira. E lembre-se, hein? Mudamos de horário, agora às 19 horas. Estamos mais perto de você, né? Depois que você saiu aí do trabalho, já chegou em casa, né? Estamos num horário um pouquinho melhor para poder tentar estar com você mais de perto. Ok, pessoal? Então, meu muito obrigado a todos vocês, que nós possamos aí amadurecer em Cristo, conhecer melhor as Escrituras, que nós possamos voltar à base e se for possível, estaremos aqui na próxima quarta-feira, né? Temos aqui um encontro marcado às 19 horas, será um prazer ter você com a gente de novo. Muito obrigado por estar conosco até aqui e fique com Deus, um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.